Paz e graça, seja bem-vindo ao Quatro Evangelhos, Rivelino aqui. Vídeo de hoje, os Magos do Oriente. O que a gente vai aprender, o que os Magos do Oriente têm para apresentar para nós? Vamos lá. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente, a Jerusalém, e perguntaram: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a estrela no Oriente, e vimos e adoramos. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. O primeiro ponto que a gente apresenta acerca dos magos é o seguinte: que mesmo que você perca a direção, nunca se esqueça em qual é o propósito que você está. Você não sabendo a direção que você vai trilhar, não se esqueça da profecia, da palavra de Deus a qual ele ministrou com você. Você vai ver que os magos do Oriente eles pararam até Herodes, por quê? No caminho do Oriente até Jerusalém, onde estava o rei Herodes, eles ainda tinham sido guiados pela estrela até ali. Só que daquele momento em diante eles não tinham reconhecimento. E naquele momento que eles não tiveram conhecimento, eles foram o quê? Na casa de um rei procurar um rei. Só que não era um rei, era o nascimento de um rei. E essa menção foi uma forma de que não só Herodes, mas todo o povo de Jerusalém soubesse que o rei que estava ali sobre o trono não era o rei a qual Deus prometia para o seu povo, mas que o rei a qual Deus prometia para o povo iria nascer ainda. Esse é o primeiro ponto. Independente de onde você esteja, ou por mais perdido que você esteja, nunca se esqueça do cumprimento da palavra. Nunca se esqueça da palavra a qual Deus colocou no seu coração. Porque a palavra é o quê? É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Outra coisa que a gente aprende também com a palavra de Deus é acerca do cumprimento da profecia. A Bíblia não é somente um livro, ela é um cumprimento da palavra de Deus. Você vai ver aqui que a palavra de Deus vai dizer assim, e lhe disseram em Belém da Judéia, porque assim está escrito pela palavra de Deus. E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum é a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então você vai ver que a palavra foi algo dito lá atrás, mas que naquele momento, com o nascimento de Jesus, iria se cumprir. Assim como em várias outras passagens do próprio Apocalipse, a qual a gente vê se cumprir todos os dias. A palavra de Deus não é um livro desatualizado. Pelo contrário, é um livro muito atual. E mesmo naquele tempo, onde eles estavam ali, homens do Oriente, buscando conhecer Jesus, que a palavra já direcionava, não tinha só um direcionamento de uma estrela no céu, mas um direcionamento através do quê? Da sua palavra. Às vezes, quando não houver sinais, que é um outro aprendizado que a gente tem, mesmo que não haja sinais de mover do Espírito Santo sobre a sua vida, nunca se esqueça que o direcionamento dele já está aqui, através da sua palavra. Outra coisa que a gente aprende também é acerca disso aqui, O versículo 11. E entrando na casa, acharam um menino, com Maria, sua mãe, e prostraram-se e adoraram. Rivelino, mas naquele momento estava diante do próprio Jesus. E hoje é diferente por quê? Hoje Deus nos concedeu através do Espírito Santo. Hoje Ele nos deu condição muito superior do que esses homens. Naquele momento eles viam. Hoje você tem o direito de ter Deus na sua vida. Como assim, Rivelino, ter Deus na minha vida? Exatamente através do Espírito Santo. A terceira pessoa de Deus, que é o próprio Deus, habitando dentro de você. E por ele habitar dentro de você, os magos do Oriente nos ensinam o quê? Que a gente deve reverência. O prostrar-se diante de alguém representa o quê? Reverência. Mas então, é só reverência que eu devo a Deus? Não. Ele vai continuar dizendo que prostrando-se, o adoraram. Então, além de prestar reverência, houve o quê? Adoração. Então adorar quer dizer que eu vou soltar um louvor, vou entoar um louvor a Deus. Não é somente através do louvor que você adora a Deus, através do seu testemunho de vida, a forma com que você vive, já por si só, deve ser uma adoração a Deus. É isso que Deus quer
Quando ele diz para a mulher samaritana, em João capítulo 4, ele diz o quê? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Outra coisa que a gente aprende também com eles, que os magos do Oriente, eles não só tinham conhecimento da Escritura, como eles conheciam o ministério de Jesus. Falei, como você entende isso? Porque eles apresentaram dádivas a Deus. Como assim, velho? As dádivas que representa aqui, que diz ouro, incenso e mirra, são 3. As 3 testificam sobre os 3 ministérios de Jesus. Ouro, rei. Incenso, no caso, que é representado aqui como um sacerdócio. Ele era o sacerdote, porque ele foi o sacrifício por nós. E o terceiro, a mirra, que representa o testemunho profético, o qual mesmo antes mesmo dele ser crucificado, ele já dizia aos seus discípulos, assim como diz das Escrituras, é necessário que o Filho do Homem seja entregue por todo o povo e que ele venha a ser condenado, crucificado e após o terceiro dia ressuscitado. Sem contar um bônus para vocês de entendimento, acerca que aqueles homens, mesmo sabendo quem eles iriam encontrar, não foram de mãos vazias. Porque eles tinham aquele temor que se encontra na palavra que se diz em Deuteronômio 16, que diante do Senhor não se apresentará vazio. Nós devemos nos apresentar diante de Deus cheios de agradecimento, cheios da misericórdia, de gratidão, cheios de amor por que Ele faz, cheios por termos a presença do próprio Deus na nossa vida. Que no dia de hoje você seja grato por tudo aquilo que Deus fez para a sua vida. E assim, paz e graça, seja bem-vindo ao 4 Evangelhos que eu verei aqui. Que Deus os abençoe.